Pronto, galera, vamos lá. Vamos iniciar nessa aula, né? Dar um bom dia novamente aí pro pessoal que entrou agora, tá certo? Ah, exatamente, gente, tá? Fiz aqui, né? Iniciando o dia bem, né? Com o comando sagrado aqui pra gente dar a nossa aula aqui. Então, é o seguinte. Eu deixei a apresentação já aí. Vocês estão visualizando a apresentação? Deixa eu colocar ela aqui na minha página inicial. Vocês estão visualizando, né? Ácidos e bases, teoria de Bruce-Lawrie e Lewis. Pronto, ótimo. Vou para lá. Deixa eu mudar aqui. Tá aqui. Tá bom? Tá aqui. Nossa aula 3, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre Lewis, mas a gente vai falar sobre Bruce-Lawrie, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar o seguinte, ó. Olha, o esquema é o seguinte, galera. O esquema é o seguinte. Vai dar certo, mano. Você vai conseguir lá seu estágio. Olha só. Pelo menos estou torcendo aqui pra você, tá bom? A gente viu a teoria de Arrhenius, tá bom? Teoria de Arrhenius. Que ele definia lá um ácido, tá bom? E ele definia também o que era uma base. Vamos começar por aqui, tá bom? De acordo com a teoria de Arrhenius, o ácido seria qualquer substância em meio aquoso, né, na presença de água. Tinha esse ressalto, né? Ele liberava o H+. E a base, em meio aquoso, de acordo com Arrhenius, né, liberava o OH-, né, que é a hidroxila. Então, Arrhenius ele vai definir um ácido e uma base sendo aquele que libera hidrogênio, H+, sendo o ácido, e aquele que libera o H-, sendo a base. Só que aqui ele vai falar que para isso acontecer, ele precisa estar em meio aquoso, ou seja, ele precisa da presença de água, tá bom? Então existe uma limitação aí, né? Ó, de cara a gente já consegue perceber o seguinte: dentro dos conceitos de Arrhenius, né, existe a limitação que é essa aqui, ó, tem que ter a presença de água. Então, se não tiver a presença de água, não acontece, né? Você não pode definir o que é um ácido e o que é uma base. E isso é complicado, porque existem algumas reações químicas que eu não vou ter a presença de água, tá bom? Então, as definições de Bruce-Lawrie, né, que eram dois cientistas, e esses cientistas estudaram os ácidos e a base separadamente, mas tinha uma convenção, né, a ideia era a mesma, eles vão fazer outras definições. Pega esse exemplo aqui, ó. Pega esse exemplo aqui. Se você analisar esse exemplo, você não vai ver... tem o ácido clorídrico e amônio, tá bom? Eu não tenho presença de água, mas aqui eu tenho um ácido e tenho uma base. Só que a teoria lá de Arrhenius, ó, ele não contemplava esse tipo de reação, tá bom? Por quê? Porque ele se limitava à presença de água. Então, dentro das definições que a gente vai ver agora, né, uma definição mais ampla do que a de Arrhenius, tá? Ó, a definição de Bruce-Lawrie ele vai ser mais ampla do que a de Arrhenius. Sexta-feira, Raquel. Sexta-feira a gente está lá, tá bom? Presente. Então vamos lá, ó. De acordo com Bruce-Lawrie, ele falava o seguinte, ó. O ácido, né, vai ser qualquer substância capaz de doadora de prótons. Tá? O ácido vai ser qualquer substância vou botar assim, ó, substância doadora de prótons. Olha só a definição aqui de Bruce-Lawrie, né? Diferente lá de Arrhenius, o ácido, de acordo com Bruce-Lawrie, seria uma substância doadora de prótons. Professor, que prótons? O H+, tá bom? Substância doadora de prótons, que é o H+. E a base? Seria qualquer
substância receptora, receptora de prótons. Seria o contrário, tá bom? Ó, um vai doar prótons e a outra substância ela vai receber, né, que vai ser a receptora de prótons. Então vamos lá. Ó. De acordo com o Bruch-Lowry, o ácido seria qualquer substância que iria doar o próton, ou seja, o H+, e a base seria qualquer substância receptora de prótons, tá bom? Ou seja, aquela que vai receber esse H+. Então eu vou ter uma substância doando o H+, e eu vou ter uma outra substância recebendo esse H+. Olha que legal. Quando eles colocam essa definição, há uma amplitude, tá bom? Existe uma amplitude. Eu não preciso mais estar em meio aquoso, né? Eu não preciso mais estar a presença de água, né? Na verdade, agora eu vou analisar um ácido, uma base, sendo aquela que vai liberar o H+, e aquela outra que vai receber o H+. Então, a teoria de Bruch-Lowry ela é bem mais ampla, né, do que a teoria de Arrhenius, tá bom? Ah, professor, ela é mais certa? Não, depende do que você está analisando, tá bom? Ambas estão corretas, só que a de Bruch-Lowry ela é mais ampla. É como tu tivesse Arrhenius e Bruch-Lowry fosse, né, englobando ele, é um conjunto, né? Ele é um pouco mais abrangente do que a teoria de Arrhenius. É uma evolução lá das definições. Feito isso, como então que a gente vai analisar aqui? Ó? Como é que a gente vai analisar isso aqui? Te dou uma reação química, tá bom? Que é essa aqui, ó, HCl, NH3, gerando esses dois elementos químicos aqui, o amônio e o cloreto, o íon cloreto. Aí eu pergunto para vocês, tá bom? A gente vai ter que analisar os pares aqui, ó. A gente vai analisar os pares. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou analisar aqui dentro dos reagentes, vou analisar primeiro aqui o HCl, tá? Analisa aqui o HCl. Aí eu quero que você olhe aqui para os produtos, ó, dos produtos do outro lado da setinha, e me indique qual é o par que mais parece com ele aqui do outro lado. Esse primeiro aqui, ó, o íon amônio, ou esse outro aqui, o cloreto, o íon cloreto? Qual dos dois você é mais parecido com ele, né? O que é que vocês acham? Esse primeiro aqui, ó, ou o segundo? O que é que vocês acham? Aí, galera. O segundo, beleza, o íon cloreto. Perfeito, ó. Professor, o par dele é esse aqui, ó, lá no produto, o íon cloreto, porque aqui tem cloro, né? Então a gente vai analisar esses dois aqui, ó. A gente vai pegar esse aqui, tá bom? Vamos com calma. Venho aqui, ó, e vou usar aqui, ó, uma avaliaçãozinha aqui, ó. Olha só. Eu estou analisando essa molécula com essa molécula. De cara aí, galera, de cara. O que aconteceu? Qual é a diferença dessa primeira com essa segunda aqui? O que aconteceu? Ó, eu tenho o HCl e do outro lado eu tenho só o Cl. O que foi que aconteceu? O que diferencia uma da outra aí? A ausência de quê? Ah, o H sumiu, professor. Beleza, Raquel. Ó, o hidrogênio sumiu. Se esse hidrogênio sumiu, isso está me informando que essa molécula aqui, ó, essa primeira molécula, ela doou, né? Ela fez uma doação, ó, desse H+, doou os prótons, tá bom? Ela fez uma doação dos prótons. E vamos analisar a outra molécula, tá bom? Vamos analisar essa outra molécula aqui, ó. A molécula de amônia, NH3, e vamos analisar o par dela aqui, ó. Tá aqui, ó, nos reagentes, e vou analisar ela aqui, ó, nos produtos, beleza? Perguntinha aí, galera, perguntinha. O que quando você analisa que ela no reagente, a molécula amônia no reagente, e o amônio aqui nos produtos, o que aconteceu?
ela ganhou hidrogênio ou ela perdeu hidrogênio? Opa, essa aqui, ó. Ela tem NH3, ó. Aqui nos reagentes ela é NH3, aqui nos produtos ela é NH4. Ela ganhou ou perdeu prótons? Ela ganhou ou perdeu prótons? Perdão. Ela ganhou ou perdeu hidrogênio aqui? O que vocês acham? Ganhou. Beleza, ó. Ela está ganhando, tá bom? Então aqui eu posso dizer o seguinte. Professor, segunda teoria de Arrhenius, vou colocar aqui embaixo. Acho melhor. Vou fazer assim, ó. HCl, vou pegar o HCl e vou pegar aqui o NH3. Aí eu vou perguntar para vocês. Segundo a teoria de Bruch-Lawrence, o HCl, ele é uma base ou um ácido, galera? O que vocês acham? Na verdade, Raquel, esse H+, né, ele indica que é um íon, né, é um cátion, né, que é, como é positivo, isso significa que ele tem um próton a mais, né, do que a quantidade de elétrons, por isso que ele ficou positivo. Quando tem negativo, quer dizer que ele tem um elétron a mais do que os prótons, tá bom? Mas aqui, ó, a nossa ideia inicial, galera, é o seguinte, ó. A gente viu que o HCl ele se transformou em Cl-, ele perdeu o hidrogênio, né? O NH3 ele se transformou em NH4, tá bom? Então ele ganhou o hidrogênio aqui, ó, do cloro. Aí, você analisando isso, aí você pode definir quem é um ácido e quem é a base, ó. Aqui nos reagentes, o HCl, ele é o ácido ou ele é a base? O que vocês acham? Ele vai ser o ácido, beleza, exatamente, ó. Por quê? O ácido vai ser a substância doadora de prótons. Então eu posso vir aqui, ó, professor, o HCl aqui, ó, nessa reação química, ele vai ser o ácido. E a amônia, consequentemente, ele vai ser uma base. Então, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base, tá bom? Então, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, colocar aqui. A gente vai analisar agora os produtos, tá bom? A gente vai analisar aqui os produtos. Aqui nos produtos eu tenho o NH4+, e eu tenho, ó, o Cl-, tá bom? Eu tenho um íon, né? NH4+, e tem um íon aqui, ó, Cl-. Perceba, galera, perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho esse símbolo, vocês estão vendo aqui, ó, esse símbolozinho? Bem aqui essas setas. Essas setas elas indicam o seguinte, que eu tenho a reação indo no sentido dos produtos e tenho a reação indo no sentido dos reagentes. Ou seja, aqui existe o que a gente chama de equilíbrio químico, tá bom? Ó? Porque eu tenho uma seta indo, né, no sentido lá dos produtos e tenho uma seta voltando no sentido dos reagentes. Isso está me dizendo o seguinte, ó, que esses íons formados aqui, ó, eles reagem, né, e eles formam lá os reagentes. Eles vão formar esses outros aqui, o HCl e o NH3. E o HCl e o NH3 formam esses aqui, né? Então, é como se eu tivesse, no momento que eu formo os produtos reagem entre eles e formam os reagentes, tá bom? Então existe uma via de mão dupla, né? Eu tenho os meus reagentes formando os produtos e os meus produtos formando os reagentes. E se eu utilizo essa premissa, galera, ó, se eu estou usando essa premissa, eu posso agora perguntar para vocês o seguinte: analisando, né? Analisando aí de forma contrária, eu posso perguntar para vocês o seguinte, galera, analise essa reação no sentido contrário, tá bom? Analise ela vindo aqui, ó, no sentido contrário. O que é que está acontecendo aqui com essa molécula
NH4, quando você analisa o par dela lá nos reagentes, ela está ganhando ou ela está perdendo hidrogênio? NH4 está se transformando em NH3, ou seja, ela está perdendo, tá? Ela está doando o próton. Se ela está doando o próton, ela vai ser considerada um ácido ou uma base? O que você acha, Raquel? Se ela está perdendo o hidrogênio, ela está se tornando... Ela é um ácido ou uma base? Um ácido. Então, ó, eu posso dizer aqui que o NH4+, ela é um ácido, né? Se eu analisar o sentido contrário. E o Cl-, ó, ele está se transformando em ClH, ou seja, ele está recebendo esse hidrogênio do NH4. Ou seja, o Cl-, ele está atuando aqui como uma base. Olha só essa informação que eu estou dando para vocês. Professor, então eu tenho, analisando os reagentes formando os produtos, é assim, ó. Analisando os reagentes formando os produtos, eu tenho os ácidos e a bases. Quando eu pego os produtos formando os reagentes, eu também tenho ácidos e bases. Perfeito. Aí a gente vai falar de pares conjugados, tá bom? Deixa eu colocar essa informaçãozinha aqui, ó. O que são esses pares conjugados? É o seguinte, olha só. Vai fazer assim. O HCl aqui a gente viu, ó, que ele é um ácido, tá bom? O HCl aqui, ó, é um ácido. E lá nos produtos, o Cl-, ele é uma base, né, ó? O HCl é um ácido e o Cl- é uma base. Então, esses dois aqui, ó, eles são os pares conjugados que a gente fala, são pares conjugados. A amônia, ela é uma base aqui nos reagentes. E lá nos produtos, ela vai ser um ácido. Olha só. Então, professor, eu vou ter um ácido e lá no produto eu vou ter uma base. E se eu tiver uma base nos meus reagentes, lá no produto eu vou ter um ácido correspondente a essa base? Sim. A ideia é essa. Aí a gente chama isso aqui de pares conjugados, tá bom? Ó, a gente vai chamar isso aqui. Mais na frente eu explico melhor isso aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui, ó, de pares conjugados, tá bom? Pares conjugados. Sempre, ó, se eu tenho um ácido nos reagentes, eu vou ter a base conjugada desse ácido lá nos produtos. Se eu tenho uma base aqui nos reagentes, eu vou ter o seu ácido conjugado lá nos produtos. Sempre vai ser assim, galera. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio, tá bom? Professor, tem uma forma melhor de entender isso? Tem, ó. A base ela sempre vai aumentar a quantidade de hidrogênio, enquanto que o ácido sempre ela vai diminuir a quantidade de hidrogênio. Olha essa dica. Ó. O ácido, né, vai... vou colocar aqui, ó, perder hidrogênio, tá bom? Enquanto que a base aqui, ó, ela vai ganhar, né, porque ela é receptora, ela vai ganhar o hidrogênio. Então, dá para entender aí, né, ó, de acordo com as ideias de Breusch-Lore, o ácido, ele é o doador de prótons, ou seja, ele perde o H+. A base vai ser aquele que recebe esse H+, ou seja, ela ganha H+, ela vai aumentar a quantidade de hidrogênio, beleza? E quando você pega a reação química aí de um ácido e base de Breusch-Lore, tu vai ter um equilíbrio. Então, se tu tem um ácido, lá nos teus produtos, tu vai ter a base conjugada dele. Se tu tem a base aqui nos reagentes, tu vai ter o ácido conjugado. Ele sempre vai existir os pares, né? E esses pares a gente chama de pares conjugados, né? Ácido-base, base-ácido, tá bom?
Tranquilo aí, galera? Tranquilo? Deu para entender essas primeiras definições que a gente viu aí sobre o Brushlord? Já já a gente faz algumas questões, tá bom? Sobre isso, né? A gente viu aqui, ó, que existe diferenças sutis, né, ó, entre o Brushlord e Arrhenius. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso, né? E depois as definições de ácidos e bases. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que vocês analisem essa moléculazinha aqui de água, ó. Molécula de água, tá? Nessa primeira reaçãozinha aqui, galera. Essa molécula de água, ela está atuando como ácido ou como uma base? Eu só quero que analise essa molécula de água aqui, ó. Inicialmente. Ela está atuando como ácido. Por que, Raquel? Ó, o que você tem que analisar? Se você for analisar a água aqui, ó, você vai ter que comparar ela com o outro, tá bom? Para você saber se ela é um ácido ou uma base, ó. A água, tu vai comparar ela com esse aqui, ó. Com a parte conjugada dela, tá bom? Ela está aumentando a quantidade de hidrogênio ou está diminuindo a quantidade de hidrogênio? Ó, eu estou analisando a água, não estou analisando o H3+, tá? Ó, a água, ela está ganhando ou perdendo prótons? Nesse caso aqui, ela está ganhando ou está perdendo prótons? Opa! Se ela estivesse perdendo... Ó, próton é H+, ó. Exatamente, ó, vamos lá. H2, ó. Se ela estivesse perdendo, ia ficar só um hidrogênio. Então seria HO-, né? Ou OH-, tanto faz. A outra situação é essa aqui, ó. Ela tá H2. Se ela tá ganhando, ela vai se formar H3O+. E se a gente for analisar aqui, ó, ela tem 2 hidrogênios aqui, agora nos produtos ela tem 3. Ou seja, ela ganhou, tá bom? Ela ganhou. Se ela ganhou, galera, ela vai ser considerada um ácido ou uma base? Se ela ganhou hidrogênios? Ela vai ser considerada aqui, ó, a água, ela vai ser considerada uma base. Beleza? O HCl, ó, se tu analisar aqui o HCl, ele vem para Cl-, ele perdeu, né? Então aqui ele é considerado, ó, o ácido. Beleza? Mas eu quero analisar só a molécula de água aqui, ó. A água, nesse caso aqui, ó, ela é uma base. Ela está reagindo com HCl, está ganhando hidrogênio, formando H3+, formando Cl-. Se a gente for analisar aqui, ó, esse outro lado aqui, isso aqui vai ser o ácido, né? Ó, se a gente for analisar o sentido oposto, né? Que vai ser a base conjugada dele aqui, ó, base e ácido. E esse aqui vai ser a base, né? Ó, que vai ser a base conjugada aqui desse ácido. Mas já já eu falo sobre isso. Primeiramente, ó, a única coisa que eu quero, ó, a água aqui, ó, ela é uma base, ela está atuando como uma base. E no item B, galera, aqui, ela está atuando como o quê? Ela é um ácido ou uma base? Analisa aí para mim. Agora é um ácido, professor. Por quê? Porque ela está perdendo hidrogênio, que é H2O, e ela se transformou em OH-. Então, ela doou o hidrogênio para esse NH3, que ele se transformou em NH4. Então, ela aqui, professor, está atuando como um ácido. Exatamente. Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Que eu quero só analisar aqui essa molécula de água, tá bom? Quero que a gente avalie só aqui a molécula de água, essa moléculazinha de água. Que eu vou falar sobre um termo aqui que costuma cair muito, tá? Ó. Ela é uma base e aqui embaixo é um ácido. Olha que loucura, galera. Olha que ideia meia louca aí. Você está me falando, professor, que a água ela pode ser uma base ou pode ser um ácido? É isso mesmo que eu estou falando para você. Então, se cair uma questão perguntando para você o seguinte, olha só a ideia. Cai uma questão, pergunta assim para você. A água, ela é
um ácido ou uma base? Aí você vai ficar assim. E agora, professor? A resposta que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: depende. Né? Se alguém me perguntar, professor, a água ela é ácida ou base em uma reação química? Eu vou falar assim, rapaz, depende. Depende de quê, professor? Depende da reação química. Porque de acordo com o Brocchiolori, olha só, de acordo com o Brocchiolori, a teoria de Brocchiolori, a água ela pode ser uma base ou ela pode ser um ácido. E ela é considerada uma substância anfótera ou antiprótica, né? Anfiprótica, perdão, anfiprótica. Anfótera ou anfiprótica? Aí você, caralho, professor, então é isso, substância anfótera? Eu falei, exatamente. Professor, e é só a água que é uma substância anfótera? Não. Qualquer substância que atue como base ou como ácido, ela é considerada uma substância anfótera ou anfiprótica, tá bom? O que é uma substância anfiprótica ou anfótera? É uma substância que, dependendo da situação, ela pode atuar como ácido ou como uma base. Exemplo, a água. Esse exemplo que eu estou dando para vocês aí, ó. Se a água reage com HCl, né, ela vai atuar como uma base. Por quê, professor? Porque o HCl é um ácido mais forte do que ela. Se ela atuar como se ela reagir com amônia, que é o NH3, ela vai ser um ácido. Por quê, professor? Porque o NH3 é uma base forte, né? Então ele vai roubar o hidrogênio da água. Então a água ela vai atuar como ácido, porque ela está perdendo hidrogênios, tá bom? Professor, cai questões assim? Cai muito, galera. Cai muito questão assim, tá bom? Então tenham cuidado com isso, tá? Deixa aí essa informaçãozinha, ó, guardada lá, né? Vou botar aqui, ó. Informaçãozinha importante isso aqui, ó. Muito importante. Perceba que a teoria de Brocchiolori, ele vai abrir, né? Vai abrir mais espaços aí. Oi. Ah, que pena. Ah, fazer o quê? Eu não queria não, mas você tem que ir, né? Vai lá. Então vai lá. Corre lá. Tchau. Tá bom. Ah, tá. Tchau. Ah, vamos continuar. Eu tenho que falar sobre isso aqui, né? Olha só, galera. Vamos lá, vamos analisar essa aqui. Eu quero que vocês me informem, né? O ácido sulfúrico, o H2SO4, ele está reagindo com HNO3, né? Aí eu quero que vocês me digam o seguinte: quem é o ácido e quem é a base? Tá? Quem é o ácido e quem é a base? Deixa eu tirar isso não. O que vocês acham aí? Vou fazer perguntando, o pessoal não quer responder, eu vou perguntar aqui já pro pessoal. Jennifer, me diga aí, Jennifer, o H2SO4, ele é um ácido ou uma base? Tem que participar, essas aulas remotas assim é complicado, a galera fica se escondendo aí. Vai lá, diga aí pra mim, o que você acha? Vou pegar aqui aleatoriamente. Ó, o H2SO4, né? Você avaliando de acordo com a teoria de Brocchiolori, para você, o H2SO4, ele é um ácido ou uma base? Ó,
Para a gente saber se ele é um ácido, a gente vai pegar o par dele aqui, ó, nos produtos, tá bom? Qual você pegaria? Esse primeiro aqui ou o segundo? Qual é que se parece mais com ele? H2 e SO4. Qual desses dois parece mais com ele? O primeiro aqui, ó, ou esse segundo? O que é que você acha? Com o segundo? Beleza, esse aqui, ó. Então, esse ali, ó, é o par conjugado dele. Eu já posso vir aqui, ó. Pego ele aqui, tá bom? Venho aqui. Pessoal, ele é o par conjugado dele, é esse aqui, ó. Tem esse e esse. Aí, como é que eu vou saber se é um ácido ou uma base? Eu vou analisar ele aqui, ó. Quando eu pego ele aqui no reagente e analiso ele lá no produto, ele ganhou ou perdeu hidrogênio? O que você acha? Perdeu. Aqui era 2 hidrogênios, lá nos produtos é só um hidrogênio. Se ele perdeu, ele doou o hidrogênio, tá bom? Se ele doou esse hidrogênio, ele é um ácido ou uma base? Oi? Não, fale, pode falar. Ó, se está doando hidrogênio, ele é um ácido mesmo, tá bom? Acertou. Só queria que a gente buscasse aqui o raciocínio, ó. Ele é um ácido, ele está doando hidrogênio, tá bom? E ali do outro lado, ó, o par conjugado dele, eu já... Não, eu falo já. Aí vamos... Beleza, deu para entender aí, né? Vamos pegar esse outro aqui, ó, o segundo. Esse segundo aqui, ó, que é o HNO3, ele tem o par conjugado dele aqui, ó, nos produtos, que é esse aqui, ó. Aqui era um hidrogênio, aqui é 2 hidrogênios. Então, ele ganhou hidrogênio, na verdade? Se ele ganhou hidrogênio, eu posso dizer que ele aqui, ó, é a base. Então, tem um ácido e tem uma base. Beleza? Tranquilo? Aí, feito isso, galera, deixa eu voltar aqui. Pessoal aqui. Deixa eu botar aqui no chat aqui. Não sei mais como faz isso. Pronto. Deixa eu colocar aqui nas mensagens. Ó, galera, então o esquema é o seguinte, ó. Quando eu for analisar o outro lado, eu vou fazer o inverso, ó. Eu vou pegar, tipo, H2NO3, vou ver aqui o par conjugado dele, que é a base, ó. Então aqui era 2 hidrogênios, lá nos reagentes é só 1. Então aqui eu posso dizer com certeza que esse aqui, ó, é o ácido conjugado dessa base, tá bom? É o ácido conjugado. Ou seja, se eu tenho uma base, o outro lado tem que ser o ácido. Aqui, ó, eu tenho esse ácido, do outro lado aqui, o par dele, né? O par dele é uma base. Deixa eu colocar de vermelho para... Esse outro lado aqui, ó, a gente chama que é a base conjugada, beleza? Então, ácido e sua base conjugada. Tem uma base, tem um ácido conjugado. Então, sempre vai ser assim. Não é difícil, é fácil, tá bom? E o esquema sempre é esse, tá bom? Se eu tenho um ácido do outro lado, desse lado aqui, ó, se eu tenho um ácido, do outro lado, o par dele tem que ser obrigatoriamente o quê? Uma base, tá bom? E se eu tenho uma base aqui, do outro lado, obrigatoriamente eu tenho que ter o ácido, tá bom? Que a gente chama base conjugada e ácido conjugado, tá bom? A ideia é essa, ó. Tem um ácido, do outro lado, o outro par é uma base. Tipo assim, professor, se aqui for um ácido, do outro lado pode ser o ácido, o par dele? Não, não pode, de forma alguma, tá bom? Então, se eu tenho um ácido, eu tenho que ter a base. Se eu tenho uma base, eu tenho que ter o ácido. Então, eles têm que coexistirem, tá? Não pode ter, tipo, eu tenho um ácido e uma base, lá do outro lado eu só tenho um ácido conjugado. Não existe isso, tá? Não existe isso. Então,
As ideias de Broglie basicamente é isso, galera, tá? Poderia entrar em equilíbrio químico aqui, falar sobre ácido forte, base forte, mas eu não vou entrar nisso não, porque não é muito cobrado nas provas de vocês, tá certo? Para cada débito tem que haver um crédito. Exatamente. Então vamos lá. Vamos resolver questões, tá? Resoluções de questão. Vamos pegar aqui as questãozinhas. Resolução. Vamos ver como é que isso é cobrado na prática, beleza? Questãozinha aqui, FGV, São Paulo. E fala assim: a água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Beleza, ele fez discutiu aqui sobre a água e tal. Aí ele te dá, três reações químicas, né? Três reações químicas. HNO2 mais água, formando esses dois íons. Aí te dá outra reação, outra reação. Então te dá essas três reações. Aí ele vai te perguntar o seguinte: de acordo com a teoria de ácidos e bases de Broglie, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é respectivamente. Olha lá, foi o que a gente acabou de trabalhar, não foi? Ele quer que tu diga se nessa primeira a água é um ácido ou uma base, na segunda se é um ácido ou uma base e na terceira se é um ácido ou base. Então, quero que vocês tentem fazer essa questão aí, rapidinho, tá bom? O que é que vocês acham? No primeiro aqui, galera, no primeiro aqui, ele é um ácido ou uma base? Calma, tá. Tá, vou deixar aí pra vocês não darem sequência. Dá um tempinho aqui. Sou muito agoniado mesmo. Dá sequência logo, é melhor, né? Coloca a sequência que vocês acham e qual item que vocês marcariam, tá bom? Lavinho colocou item E. Mais alguém, galera? Coloca aí o item que vocês acham. Jennifer. A B. Bota aí. Amanda. Diga aí você também, Amanda. E Raquel também, né, Raquel? Deixa eu ver aqui pro pessoal. E o restante, o pessoal que tá aí participando também, gente. Eu vou pegar aqui e começar a perturbar vocês. Tá sem entender? Item D. Ok. A galera basicamente bugou. Vou dar um esquema aqui rapidinho para vocês. Galera, vamos lá. Quando a gente estiver trabalhando com água, tem um esquema que vai ser fácil para vocês. Vai ficar mais fácil assim. Pegar esse esquema aqui. Vamos lá. Tem duas possibilidades quando tu está trabalhando com água. Ou ele formar o H-, o par correspondente dele, ou ele formar o H3O+, tá bom? Tu vai ter uma ou outra, essas duas situações. As situações possíveis serão essas aqui, tá bom? Perceba que eu estou analisando a água, tá? Não estou analisando isso aqui. Nesse primeiro caso que ele forma o H-,
indica que ele está perdendo o hidrogênio, está perdendo o próton. Então ele está atuando aí, ó, como um ácido, tá bom? A água aqui ela vai atuar como ácido. Quando forma um H3 ou mais, né, significa que ela ganhou o hidrogênio, ou seja, ela vai atuar como uma base, beleza? Então vamos lá, ó. Nesse primeiro caso, eu tenho a água, olha só o par correspondente dela, o H3 ou mais, ou seja, aqui ela está ganhando o hidrogênio desse NO2. Se ela está ganhando o hidrogênio, ela vai atuar aqui, ó, como uma base, beleza? Ó, lembra lá, ó, formou H3 ou mais, base, tá bom? Nesse segundo caso aqui, galera, ó, nesse segundo caso, ela, se você analisar, formou OH-, ou seja, ela perdeu o hidrogênio para o NH3, por isso que ficou NH3,4, e a água, OH-, ou seja, se ela perdeu, ela doou o hidrogênio, então ela atuou como ácido. Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho um oxigênio aqui, carga negativa, né, ó, formando o OH-, então também está atuando aqui, ó, como um ácido, tá bom? Tá perdendo aqui. Tá bom, Silvana? Então, a sequência seria base, ácido, ácido. Então, onde é que eu tenho isso? O item B, né? Ó, base, ácido, ácido. O item correto, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Mas é porque vocês têm que fazer com... Tem que fazer com calma, galera. Tem que fazer com calma. É só analisar se está ganhando ou perdendo elétron, ver o par que está do outro lado e você faz essa análise. Galera, perdeu, aumentou a quantidade de hidrogênio ou diminuiu a quantidade de hidrogênio? Quando você faz esse pensamento, fica fácil de você acertar as questões, tá bom? Então, não se aveste não. Vamos para outra aqui, vamos para outra. Essa aqui é boa, né? Estilo Enem, essa questão aí, estilo Enem, tá? Diga lá, Lavinho, o que é que você não está entendendo? Pode dizer. Aham. Aham, sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só acompanhar teu raciocínio. Tu tá falando desse aqui, né, ó? H2CO3. Vou colocar aqui teu raciocínio, ó. H2CO3 mais água, não é verdade? Aí tá formando aqui, ó. H3O mais HCO3 menos. Pronto. Pra mim a gente rabiscar aqui. Vai, continua. Aham, sim. Tá, tá. Vamos separar assim, vamos com calma, tá bom? Esse aqui são os reagentes, tá bom? Eu pego essas duas moléculas e coloco elas para reagirem entre elas, tá certo? Então, para mim saber o resultado, o que aconteceu, Lavinho, para saber o que aconteceu, eu tenho que analisar quem? Os produtos. Concorda comigo? Ó? Eu tenho que analisar os produtos. Veja bem, aqui eu coloquei para eles reagirem, então eles vão formar uns produtos. Então eu tenho que saber o que foi que aconteceu aqui nessa reação química. Aí para me saber o que aconteceu, tá? Eu vou pegar os pares, eu vou analisar o reagente e comparar ele lá com o produto. Tudo bem? Até agora? Então, ó, vamos pegar a molécula de água. Vou separar aqui a molécula de água. Ó. Tem uma molécula de água aqui. Aí eu vou comparar ela com quem, Lavinha? Me diga aí, com quem que eu vou comparar aqui nos produtos? Com quem você compararia? Eu vou colocar aqui, ó. Tu iria comparar com essa 3O
ou mais, não é verdade? Não. Você está analisando a molécula de água, tu vai analisar com esse aqui, né? Professor, por que eu não vou analisar o outro lá, esse outro aqui, ó? Por que eu não vou analisar com esse outro? Porque esse outro não tem nada a ver com a água, concorda comigo? Ó? Esse outro par aqui não tem nada a ver com a água. Ele tem mais a ver com esse aqui, ó, tá? O CO3, tá, né? Então, beleza. Então, o primeiro passo é esse aí, você fazer esse comparativo. Aí a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, né, para você entender é o seguinte. Eu estou aqui no ponto inicial, que é o H2+, que é nos reagentes. O ponto inicial é esse aqui. O ponto final é lá nos produtos, tá? Aí eu pergunto para você. Lá no ponto final, em comparação ao ponto inicial, a água ela ganhou ou perdeu hidrogênio? Ganhou. Ótimo. Eu prefiro você falando, sabia? Mas tá ótimo, ó. Ganhou. Aí, de acordo com Brochelori, né, as teorias é a seguinte, ó. Tem uma definição do que é um ácido. Eu vou definir aqui o que é uma base. Tá? De acordo com ele, o ácido é o que perde prótons, ou seja, aquele que perde H+. E a base vai ser aquele que ganha H+. Aí a pergunta é a seguinte, ele ganhou essa água, ganhou ou perdeu? Aí você me diz, professor, ganhou. Ele ganhou. Se ele ganhou, né, ela vai ser considerada um ácido ou uma base aí nesse caso? Uma base? Exatamente. Porque ela está ganhando hidrogênio. Professor, mas ele está ganhando hidrogênio da onde? De quem? Ora, só pode estar ganhando desse outro. Só tem esses dois aqui. Então aqui é uma base. Ó. Se você for analisar, esse hidrogênio ganhou de quem? Desse aqui. Mesmo porque, se tu for comparar lá, ó, o par conjugado dele, aqui eu tinha dois hidrogênios. Aqui do outro lado eu só tenho um hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio ele foi perdido, né? Foi cedido aqui para a água, por isso ficou H3, né? E lá HCO3-, porque ele perdeu. Se ele perdeu, ó, ele vai ser considerado aqui um ácido. E aqui, ó, a gente tem os pares, né? Ó, vai ter os pares. Coloca aqui até de outra cor. Vermelho aqui. Esse aqui vai ser o ácido conjugado dessa base, né? Ó, vai ser o ácido conjugado. E esse aqui, ó, se a gente for analisar, vai ser a base conjugada. Por quê, professor? Porque se a gente for fazer o inverso, a gente vai ver que aqui, no sentido contrário, ele vai estar ganhando, né? Ó, ele vai estar ganhando hidrogênio formando esse outro. Então, deu para tirar dúvida aí, Lavinha? Exatamente, exato. É o que eles reagem formando esses outros componentes. Perfeito. Nada. Então, o pessoal já colocou aí o item E e tal, né? Vou analisar, né? É uma questão bem longa. Ele vai falar assim, uma maneira de extração do petróleo atualmente é através do pré-sal. Esta é a época do pré-sal, né? Bem que o pré-sal está bem atual. Mesmo sendo um método que produz grande poluição devido aos seus muitos derivados, como por exemplo o enxofre, o dióxido de carbono, entre outros gases poluentes, acredita-se que esses fatores devem ser considerados na decisão de exploração desse tipo de petróleo, pois os benefícios podem significar a contramão do processo de evolução do homem. O outro fator importante é que os oceanos, além das plantas, atuam na retirada do excesso de dióxido de carbono na atmosfera em aproximadamente 30% do que é emitido no mundo anualmente e podendo interferir na formação de corais, conchas, podendo comprometer a cadeia alimentar dos animais marinhos. Ponto, né? O gás carbônico, quando reage com a água, pode formar os seguintes equilíbrios químicos. Aí ele vai te dar aí, ó, 3 reações possíveis, né? Ó.
o gás carbônico reagindo com a água, formando o ácido carbônico, né? Ó. O ácido carbônico reagindo com a água de novo, gerando o hidrônio, que é o H3O+, e o íon, né? Carbonato aqui. Aí ele reage de novo com a água, gerando mais H3+, né? E o CO3, 2-. Aí ele fala assim, observando essas reações, é possível afirmar que... Aí vamos lá. A água é considerada um ácido de arrênio ao interagir com o dióxido de carbono? Opa, vamos lá. Cara, não, né? Porque arrênios, ele vai dizer que entre ácidos e base era aquela questão de H+, ou OH-, né? E para ser um ácido, a água teria que liberar esse OH+. Então, quando a reação acontece, a água é considerada um ácido de arrênio ao interagir com o dióxido de carbono. Essa primeira reação que ele está falando aqui, ó. Primeiro, a gente nem tem a formação de H+, nem OH-. Então, essa reação aqui, ó, ela não é uma reação de arrênios. Então, falso, né? O pessoal já falou, professor, tá falso essa aí de cara. Beleza. Então, vamos lá. 2. O ácido carbônico é um ácido de Breusch-Lowry. Então, vamos analisar aqui ele, ó. Bem aqui. A gente acabou de fazer, né? Ó. A gente explicando lá para a Lavínia, a gente já mostrou, né? Ó. O ácido carbônico, quando ele reage com a água, ele atua como sendo um ácido de Breusch-Lowry, na verdade, ó. Ele está doando um próton para a água, por isso está formando H3+. Então ele é um ácido de Breusch-Lowry. Então isso aqui, ó, é verdadeiro. Aí o terceiro, o íon H3O+, é um ácido conjugado, segundo Breusch-Lowry. Olha aqui, ó. H3O+, ele é um ácido conjugado dessa base aqui da água, né? Ó, o que a gente viu. Ele é um ácido conjugado da água. Verdadeiro. Aí tem aqui a quarta. As espécies na equação química H2CO3 e HCO3- são consideradas, respectivamente, ácido e base conjugada, segundo Breusch-Lowry. Então vamos lá. Respectivamente, né? Quando ele fala respectivamente, ele está falando o quê? Na ordem. Então ele está dizendo assim, ó, o H2CO3 é considerado o ácido e o HCO3 é considerado a base conjugada, tá bom? Foi o que a gente viu, ó. O H2CO3 é o ácido. A base conjugada dele é o H3CO3, né? O HCO3-. Exatamente. Então isso aqui, ó, é verdadeiro também, tá? Então a gente tem 3 verdadeiros e uma falsa. E a quinta ele fala assim, ó, as espécies HCO3 e CO3-2- podem ser considerados, ó, novamente, respectivamente, ácido, base conjugada, segundo Breusch-Lowry. Vamos analisar essa aí. Ele está falando aqui da última reação, tá bom? Da última reação. Então ele quer que você analise o seguinte, ó. Esse e esse aqui, ó. Primeiro a gente já viu que eles são pares, né? Ó, são pares. São pares. O que é que está acontecendo aqui, galera? Ele está ganhando ou está perdendo prótons? O primeiro aqui, ele está ganhando ou perdendo prótons? Esse primeiro. Quando você compara lá com o produto dele. O que é que vocês acham? E aí, Lavínia? Mostra aí que você aprendeu. Ó, HCO3 e o CO3-2-. Ele ganhou ou perdeu hidrogênio? Não, pode ser. Tá bom. Se ele perdeu, ele vai ser um ácido ou uma base, esse aqui? Ó.
Beleza, ele é um ácido. E consequentemente, esse outro aqui vai ser a base conjugada dele, tá bom? Então esse item aqui, ó, também tá verdadeiro. E o item correto aí, ó, dessa questão é o item E, tá bom? O item E. 2, 3, 4 e 5 são verdadeiros. Então o pessoal acertou aqui. Oi? Ah, sim. Aham. Dá. Isso é uma das técnicas que a galera utiliza muito, né? Quando vai fazer prova, para não perder muito tempo, né? Você já vai fazendo a tua resolução de acordo com as respostas, porque aí tu já vai direto, né? É muito comum, né, fazer esse tipo de resolução, certo, né, para você dar um chute. E também, por eliminação, você já consegue determinar já qual é o item correto, você perde menos tempo e tal. É uma técnica interessante. Né? Como o meu objetivo nesse momento agora era justamente tentar mostrar, né, as definições, eu não estava muito preocupado com o tempo, mas a gente pode ter até uma aula, né, sobre como resolver uma prova, né? Acho que o professor nunca ensina isso, né? Mas existem aulas, né? E existem métodos, vamos dizer assim, métodos que ensinam você a resolver provas objetivas, né? Que tem múltiplas escolhas. Então você pode resolver a prova, né? Usando uma determinada metodologia. Existem várias metodologias. E mesmo você não sabendo o item correto, a probabilidade, olha só o que eu estou falando, a probabilidade de você acertar, ela vai ser bem maior. mas, mas é bom saber chutar, Jennifer. Vocês vão fazer a prova do Enem? Olha só, vocês vão fazer a prova do Enem. Tem cinco itens, né? 5 itens. Se você for ver, se você for chutar, você tem 20% de acerto. Beleza? Aí tu fala assim, pô, 20% é pouco, professor. Eu posso aumentar a minha probabilidade de acertar? Pode. Tu pode ver o que realmente não é de jeito nenhum. Tipo, se tu anular uma, tua probabilidade tu vai ter só 4 itens. Já vai para 25%, né? Geralmente, as provas do Enem é assim, ó. 3 que não tem sentido nenhum e tu vai ficar em dúvida em 2. Tá? Ou seja, tu aumenta para 50% a probabilidade de acerto, né? Eu, como sou muito exalado, eu sempre erro quando eu faço essas metodologias, né? Quando eu não sei, eu fico, vai essa e eu chuto na errada. Aí quando eu vou resolver a questão, pô, era outra, né? Mas perceba que você aumenta essa probabilidade, né? A probabilidade é meio, né? Meio 50%. Então, tipo, tu acertou várias questões, faltou aquelas que tu não sabe, tu aplica essas metodologias que ajudam bastante, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Galera, é o seguinte, ó, vai ficar umas questões aí que eu coloquei para vocês, só 2 questões, vocês brincarem aí com elas, tá? Próxima semana a gente vai fazer, vou botar aqui, voltar. Próxima semana a gente vai fazer a nossa avaliaçãozinha parcial e a nossa bimestral, tá bom? Então, pode sim. Tá. Dá tempo ainda de entregar. Vão lá e façam, né? Depois que eu lanço a nota, que não dá mais, mas até eu lançar a nota dá pra fazer. E aí eu utilizo algumas metodologias, né? Quem faz um tempo tira uma nota maior, quem faz, mas tira nota, né? É ruim quem não faz que fica com 0. Aí acontecem as coisas engraçadas, ó. Eu achei engraçado, é o seguinte, ó. A pessoa não faz nenhuma atividade, vai. 5 atividades, a pessoa não faz nenhuma atividade. Aí vai na prova, aí a pessoa tira 10 e 10. Caralho, a pessoa sabe muito, muito mesmo. Tá? Não se acusem. Ou a pessoa tá, né, burlando o sistema, porque a pessoa não fez nenhuma atividade, não participou nem de uma aula, mas a galera tirou 10, 10, eu, caralho, velho. Aí vou ver as atividades, nenhuma feita. Mano, aí fica tudo 0. Aí, por mais que ela tire 10, 10, fica com nota baixa, né? É uma forma de né, não deixar a galera burlar muito o sistema, né?
Então, meus queridos, vamos lá. Ó, brigadão, né? Brigadão vocês estarem participando aí. 32 pessoas, eu fico meio preocupado com isso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que o pessoal está perto de estágio, está mais preocupado com isso e tudo. Um ano meio louco e tal. Mas não deixem, galera. Não deixem de assistir as aulas, por favor, tá bom? Então, meus amores, até a próxima semana, né? Bom estudo aí para vocês, tudo de bom. Desejo aí o pessoal que está fazendo as seleções aí dos estágios. Vocês vão ser aprovados, vão estar em boas empresas, tá? Vão iniciar aí a outra parte, né? A outra parte do curso de vocês. Vocês, além de ter a parte básica, né? Que é só o conteudismo, vocês vão estar entrando agora nas empresas, vão estar estagiando, vão estar adquirindo conhecimento, né? Aprendendo na prática como as coisas acontecem. Vocês vão ver que é muito diferente. Enfim, deixa isso para vocês aprenderem só. Eu vou lá cuidar do meu almoço, vocês estão com a vida ganha, eu não tô. Tô morrendo de fome aqui. Tchau. Bom.